Você já acordou de um sonho com o coração acelerado, imaginando se havia uma mensagem mais profunda por trás do que você acabou de experimentar? Hoje, vamos nos aprofundar nos segredos que podem estar escondidos em seus sonhos. Segredos que podem ser apenas mensagens divinas destinadas especificamente para você. Se você já teve um sonho que parecia diferente, mais vívido ou intenso, preste muita atenção, porque pode ser Deus falando com você. Você sabia que existem 7 tipos de sonhos proféticos por meio dos quais o Criador do Universo pode se comunicar com você enquanto você dorme? Esses sonhos têm o poder de mudar sua vida para sempre. O fato de você estar aqui, lendo isso, não é uma mera coincidência. Este momento foi arranjado para um propósito divino. Nada na vida é aleatório. Tudo tem significado e intenção. Hoje, juntos, exploraremos o propósito por trás de seus sonhos, especialmente aqueles que parecem permanecer em sua mente e coração por muito tempo depois de você acordar. Estas não são apenas invenções da imaginação, mas podem ser canais poderosos através dos quais Deus se comunica com você. Por meio dos sonhos, Ele pode revelar sua vontade, guiá-lo na tomada de decisões críticas ou até mesmo avisá-lo sobre os perigos que estão por vir. Número 1. Sonhos com anjos. Mas como você pode distinguir entre um sonho normal e um que carrega uma mensagem de Deus? Que símbolos e visões você deve procurar? Hoje, vamos desvendar esses mistérios e descobrir como você pode aplicar essas mensagens divinas à sua vida. Vamos começar com o primeiro tipo de sonho profético: sonhos de anjos. Os anjos, como seres celestiais, atuam como protetores e guias. Nos sonhos, Deus pode enviar anjos para trazer conforto, orientação e garantia de seu amor e poder. Mas como saber se ver um anjo em seu sonho é realmente um sinal de Deus? Junte-se a nós enquanto descobrimos os significados mais profundos por trás desses sonhos. Os sonhos não são apenas fantasias passageiras, são ferramentas poderosas que Deus usou ao longo da história para se comunicar com seu povo. Desde os tempos antigos, Deus tem falado a seus servos por meio de visões e sonhos, oferecendo orientação, revelação e direção. Sonhar com anjos é uma experiência profundamente significativa que pode indicar 3 coisas. 1. Conforto. Se você está passando por um momento difícil, Deus pode enviar um anjo em seu sonho para confortá-lo, para lembrá-lo de que você não está sozinho e que sua presença está com você em suas lutas. 2. Aviso. Os anjos também podem aparecer para dar avisos divinos. Esses avisos podem dizer respeito a perigos potenciais ou decisões importantes que você precisa considerar com cuidado. Eles são como um alarme divino, pedindo que você seja cauteloso ou siga um caminho diferente. 3. Orientação. Às vezes, os anjos podem vir com mensagens específicas de Deus, oferecendo orientação e direção. Isso pode ser clareza em uma decisão difícil, incentivo para seguir um determinado caminho ou sabedoria de que você precisa para o próximo capítulo de sua vida. Quando você sonha com anjos, é essencial refletir sobre o que o anjo disse ou fez no sonho. Essas experiências podem ser uma janela para os planos e intenções de Deus para você. A comunicação de Deus por meio de sonhos não é coisa do passado, mas uma realidade vibrante e viva que pode iluminar seu caminho e ajudá-lo a descobrir seu propósito divino. Então, ao se deitar para dormir esta noite, lembre-se de que seus sonhos podem levar mensagens que vão além do comum e para os reinos sagrados do divino. Sonhar com anjos é uma experiência que vai muito além de uma simples noite de descanso. É um encontro divino que carrega profundo significado e significado. Na Bíblia, encontramos inúmeros relatos de pessoas que encontraram anjos em seus sonhos.
E por meio desses encontros, Deus revelou mensagens de imensa importância. Esses mensageiros celestiais atuam como protetores, guias e portadores da instrução divina, oferecendo conforto, advertências, esperança ou orientação direta. Por meio de tais sonhos, Deus comunica sua presença e seu papel ativo em nossas vidas, mostrando que Ele se preocupa profundamente com nossa jornada. Uma das histórias mais notáveis da Bíblia é o sonho de Jacó. Como um dos patriarcas de Israel, Jacó teve um sonho durante um período crítico de sua vida. Enquanto fugia de seu irmão Esaú, Jacó buscou refúgio e teve um sonho com uma escada que se estendia da terra ao céu, com um anjo subindo e descendo nela. Nesse sonho, Deus apareceu a Jacó e reiterou as promessas que havia feito a Abraão e Isaque, assegurando a Jacó que seus descendentes seriam tão numerosos quanto o pó da terra, e que a terra em que ele descansava seria deles para sempre. Quando Jacó acordou, ele foi dominado pelo temor, declarando: "Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia disso." Esse sonho lhe trouxe não apenas conforto e esperança durante um período de medo e incerteza, mas também confirmou a aliança que Deus havia estabelecido com seus antepassados. Foi uma poderosa garantia de que a proteção e a orientação de Deus permaneceriam com ele e seus futuros descendentes. O sonho de Jacó se tornou um ponto de virada em sua vida, lembrando-o da promessa fiel de Deus e de sua presença constante. Outro exemplo convincente é a história de José, marido de Maria, que também encontrou anjos em seus sonhos em várias ocasiões. José enfrentou uma crise de fé quando soube que Maria, sua noiva, estava grávida. Em sua confusão e angústia, um anjo apareceu a ele em um sonho, instruindo-o a não temer tomar Maria como sua esposa, porque a criança que ela carregava foi concebida pelo Espírito Santo. Esse sonho deu a Joseph a força e a clareza de que precisava para abraçar seu papel no plano de Deus. Após o nascimento de Jesus, o anjo apareceu a José novamente, avisando-o para fugir para o Egito com Maria e a criança para escapar da ira do rei Herodes. Essa orientação provou ser crucial para proteger a vida de Jesus durante um período de perigo. Mais tarde, após a morte de Herodes, o anjo apareceu novamente em um sonho, guiando José de volta a Israel, garantindo que o plano divino fosse cumprido. Esses sonhos não eram apenas para o benefício de José, mas desempenharam um papel vital na salvaguarda do jovem Messias e na realização do plano redentor de Deus. No Novo Testamento, outro exemplo de comunicação divina por meio de sonhos é encontrado na história de Cornélio, um centurião romano. Cornélio era um homem devoto que temia a Deus e vivia uma vida de oração e generosidade. Um dia, ele teve uma visão em que um anjo apareceu para ele, dizendo-lhe que suas orações e atos de caridade haviam sido lembrados por Deus. O anjo o instruiu a chamar o apóstolo Pedro em Jope, uma diretriz que levaria a um momento crucial na propagação do evangelho aos gentios. O sonho de Cornélio preparou o terreno para uma expansão significativa da comunidade cristã primitiva, quebrando barreiras e abrindo caminho para que a mensagem de Deus alcançasse pessoas de todas as nações. Essas histórias nos lembram que Deus usa os sonhos como um meio direto de comunicação, muitas vezes para guiar seu povo em momentos críticos ou para revelar aspectos de seu plano divino. Eles servem como exemplos poderosos de como a presença de Deus pode se manifestar em nossas vidas, fornecendo direção, conforto e proteção em tempos de incerteza. Os sonhos com anjos não são meramente simbólicos, mas são um canal através do qual Deus transmite sua vontade, oferecendo-nos a garantia de que mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, Ele está conosco, guiando nossos passos. O sonho de Cornélio não mudou apenas sua vida,
transformou a trajetória do movimento cristão primitivo, abrindo as portas para os gentios abraçarem o Evangelho. Este evento marcou um momento crucial na expansão do cristianismo, mostrando que a mensagem de Deus não se limitava a um único grupo, mas se destinava a todas as pessoas. Sonhos como o de Cornélio, onde mensagens divinas são entregues, não são apenas histórias dos tempos antigos. Eles continuam sendo um meio pelo qual Deus pode se comunicar conosco até hoje. Se você tem um sonho envolvendo anjos, pode ser um sinal de que Deus está alcançando você com uma mensagem especial destinada apenas a você. Para entender e aplicar tais mensagens em sua vida, é essencial se aproximar de Deus em oração, pedindo que Ele revele o significado por trás do seu sonho. Busque clareza dele e siga sua orientação com um coração cheio de fé e humildade. Lembre-se das palavras das Escrituras. Não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir àqueles que hão de herdar a salvação. Este versículo nos lembra que os anjos estão lá para nos proteger e guiar em nossa jornada espiritual, agindo como mensageiros divinos e guardiões daqueles que buscam trilhar o caminho de Deus. Sonhar com anjos pode ser uma experiência poderosa e inspiradora. Esses sonhos podem trazer profundo conforto, oferecer orientação e inspirar esperança nos momentos em que nos sentimos perdidos ou incertos. Por meio dessas experiências, Deus nos alcança, revelando seu amor e desejo de estar intimamente envolvido em nossas vidas. Ele nos guia, não apenas pelas páginas das Escrituras, mas também por esses momentos de encontro divino. É importante não descartar ou ignorar esses sonhos. Em vez disso, traga-os diante de Deus em oração, pedindo a orientação do Espírito Santo para entender seu significado. Pode haver uma mensagem esperando por você, levada pelos anjos que estão prontos para ajudá-lo em sua jornada espiritual. Número 2. Escuchar vozes. Outro tipo de sonho profundo é ouvir uma voz, uma experiência misteriosa, mas profundamente impactante, que pode moldar nossa compreensão espiritual. Em toda a Bíblia, há relatos de pessoas que ouviram a voz de Deus em seus sonhos, recebendo revelações de tremendo significado. Essa experiência, como a de Cornélio, pode oferecer direção e segurança, guiando os crentes a uma compreensão mais profunda da vontade de Deus para suas vidas. Nessas histórias, Deus se comunica diretamente com seu povo, compartilhando sua vontade, sabedoria e amor. Essa voz divina pode vir como um sussurro suave ou um chamado retumbante, dependendo da mensagem e do propósito pretendido para todos. Esses encontros não são apenas experiências sobrenaturais. Eles servem como pontos de virada na vida daqueles que os ouvem, moldando seu destino e aprofundando sua conexão com Deus. Um dos exemplos mais poderosos disso é a história do menino Samuel. Vivendo no templo sob os cuidados de Eli, a vida de Samuel deu uma guinada significativa em uma noite tranquila. Ao deitar-se para dormir, ouviu uma voz chamando seu nome. Confundindo com Eli, ele correu para ele, apenas para ser informado de que Eli não o havia chamado. Isso aconteceu 3 vezes até que Eli, percebendo que era Deus, instruiu Samuel a responder: "Fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo." Quando Samuel seguiu essas instruções, ele recebeu uma mensagem profética de Deus, que falava do julgamento sobre a casa de Eli, devido à iniquidade de seus filhos. Esse encontro divino não apenas marcou a primeira experiência direta de Samuel com Deus, mas também o colocou no caminho para se tornar um dos maiores profetas de Israel, guiando a nação com a sabedoria de Deus. Outra história notável é a do rei Salomão, cuja vida foi profundamente impactada por um sonho divino. Depois de oferecer 1000 holocaustos em Gibeão, Salomão teve um sonho em que Deus apareceu a ele dizendo: "Peça o que você quer que eu lhe dê."
Em um momento de grande humildade, Salomão pediu sabedoria para governar seu povo com justiça. Deus ficou satisfeito com seu pedido, concedendo-lhe não apenas sabedoria incomparável, mas também riqueza e honra, tornando Salomão o rei mais renomado de seu tempo. Esse sonho concedeu a Salomão o discernimento necessário para governar com sabedoria e justiça, tornando-se um modelo de liderança para as gerações vindouras. O Novo Testamento também mostra como Deus usa sonhos para guiar seu povo. Um dos exemplos mais profundos envolve José, o marido de Maria. Quando descobriu que Mary estava grávida, ele considerou deixá-la em silêncio para evitar a desgraça pública. Mas, enquanto ele contemplava isso, um anjo lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. José ouviu a mensagem transmitida no sonho e escolheu ficar com Maria, desempenhando assim um papel crucial no plano divino para o nascimento e proteção de Jesus. Esse ato de obediência demonstrou sua profunda confiança na orientação de Deus, mesmo quando o caminho parecia incerto. Nessas narrativas bíblicas, a voz de Deus nos sonhos serve como uma ponte entre o divino e o humano, oferecendo direção, conforto e percepção do grande plano de Deus. Essas histórias nos lembram que, mesmo nos momentos de silêncio de nossas vidas, Deus pode falar conosco de maneiras inesperadas e profundamente significativas. Ouvir a voz de Deus em um sonho é uma experiência sagrada que pode nos guiar, assim como guiou Samuel, Salomão e José. Para aqueles que o buscam, a voz de Deus continua sendo uma fonte de sabedoria e segurança, guiando-nos através dos desafios da vida e nos aproximando de seu propósito eterno. A voz de Deus nos sonhos serve não apenas como fonte de conforto e orientação, mas também como um poderoso meio de correção e proteção. Isso é vividamente ilustrado no livro de Jó, onde descreve como Deus usa sonhos para comunicar advertências e ajudar as pessoas a evitar o mal. Afirma: em sonho, em visão de noite, quando o sono profundo cai sobre as pessoas enquanto dormem em suas camas, ele pode falar em seus ouvidos e aterrorizá-las com advertências, para desviá-las do mal e guardá-las do orgulho. Em Jó, capítulo 33, versículo 15 ao 17. Esta passagem revela como a voz de Deus serve como uma salvaguarda, guiando-nos para longe dos caminhos que levam ao mal e, em vez disso, direcionando-nos para a justiça. Quando Deus fala em sonhos, Ele pode trazer um profundo senso de transformação e clareza para nossas vidas. Essas experiências são mais do que apenas imagens ou sons fugazes. São momentos em que o divino se cruza com nossa realidade, oferecendo sabedoria que pode alterar o curso de nossa jornada. Se você ouvir uma voz em um sonho, é provável que Deus esteja falando diretamente com você, oferecendo uma mensagem que tem um significado profundo para a sua vida. É essencial prestar muita atenção ao que Ele está dizendo, pois essas mensagens geralmente têm o objetivo de nos guiar, corrigir ou encorajar durante momentos cruciais. Para entender e aplicar melhor a mensagem divina que você pode receber em um sonho, mergulhar nos ensinamentos da Bíblia pode ser imensamente útil. As Escrituras geralmente contêm paralelos e percepções mais profundas que podem iluminar o significado de um sonho. Além disso, buscar o conselho de pessoas espiritualmente maduras e sábias pode fornecer clareza e afirmação, ajudando-o a discernir o significado do que ouviu. Como Jesus nos lembrou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu os conheço e eles me seguem. Em João, capítulo 10, versículo 27. Esta declaração é um lembrete de que a voz de Deus está sempre alcançando aqueles que estão abertos a ouvi-la, convidando-os a seguir sua liderança.
Ouvir a voz de Deus em um sonho é uma experiência sagrada que merece atenção e reverência cuidadosas. É um convite para nos aproximarmos de sua sabedoria e abraçarmos o caminho que ele nos apresenta. Em vez de descartar esses sonhos como meras coincidências, é vital abrir seu coração e mente para a possibilidade de que Deus esteja falando diretamente com você. Ouça com humildade, busque entender sua vontade e permita que suas palavras moldem suas ações. Deus se comunica através dos sonhos porque Ele se importa profundamente com você, desejando seu bem-estar e crescimento. Ao seguir sua orientação, você pode encontrar a força e a direção necessárias para enfrentar os desafios da vida. Número 3. Sonhos relacionados a animais. Agora, vamos nos aprofundar no terceiro tipo de sonhos envolvendo animais. Esses sonhos podem ter um profundo significado espiritual e pessoal, pois a aparência de animais geralmente simboliza aspectos mais profundos de nossas vidas interiores, circunstâncias ou até mesmo mensagens diretas de Deus. Ao longo da Bíblia, encontramos histórias em que os animais desempenham papéis cruciais nos sonhos, revelando verdades divinas e oferecendo orientação. Tais sonhos não são apenas reflexos do nosso subconsciente, mas também podem ser ferramentas divinas através das quais Deus comunica sua vontade e propósito. O simbolismo dos animais nos sonhos pode variar muito, dependendo do contexto e do tipo de animal presente. Por exemplo, sonhar com leão pode representar poder, coragem ou um desafio que requer força para ser superado. No entanto, também pode servir como um aviso de perigos ou adversários à espreita. Na Bíblia, o leão carrega um rico simbolismo, incorporando ferocidade e realeza. Jesus é frequentemente descrito como o leão de Judá, uma representação de seu majestoso poder e autoridade. Assim, o sonho de um leão pode nos encorajar a enfrentar nossos desafios com fé, confiando na força que vem de Deus. Por outro lado, sonhar com ovelha pode evocar uma sensação de vulnerabilidade e a necessidade de orientação e proteção divinas. As ovelhas são conhecidas por sua dependência de seu pastor, refletindo nossa necessidade da direção e cuidado de Deus em nossas vidas. Nas Escrituras, Jesus se refere a si mesmo como o bom pastor, que cuida amorosamente de seu rebanho, guiando-o e protegendo-o do mal. Um sonho com ovelhas pode ser um convite para nos aproximarmos de Deus, buscando sua orientação enquanto navegamos em tempos incertos ou desafiadores. Esses sonhos com animais carregam mensagens que alcançam o reino espiritual, ajudando-nos a entender a nós mesmos e nosso relacionamento com Deus sob uma nova luz. Eles nos lembram que, mesmo enquanto dormimos, Deus permanece ativamente envolvido em nossas vidas, guiando-nos por meio de seus símbolos e mensagens. Seja a coragem de um leão ou o cuidado gentil simbolizado pelas ovelhas, esses sonhos oferecem um caminho para a compreensão do divino e do nosso lugar em sua criação. Se você já experimentou um sonho envolvendo animais, vale a pena reservar um tempo para orar e buscar o significado mais profundo por trás dele, confiando que Deus pode estar falando com você de maneiras que transcendem o comum. Sonhar com cobras é um símbolo complexo que pode ter significados positivos e negativos em contextos bíblicos e espirituais. Em muitas histórias, a serpente é um símbolo de engano, astúcia e tentação, principalmente no Jardim do Éden, onde a serpente enganou Eva, resultando na queda da humanidade em desgraça. Essa representação destaca a associação da cobra com o engano e os perigos de sucumbir à tentação. No entanto, a cobra não é universalmente negativa. Em outros contextos, pode representar sabedoria e discernimento, como quando Jesus instruiu seus discípulos a serem sábios como as serpentes.
em Mateus capítulo 10, versículo 16, exortando-os a serem astutos enquanto mantinham sua integridade. Assim, o simbolismo de uma cobra em um sonho depende muito das emoções que ela evoca e das circunstâncias dentro do sonho. Pode apontar para um perigo oculto ou uma necessidade de maior percepção e conscientização. Uma das histórias mais notáveis de simbolismo onírico na Bíblia é a do faraó no Egito, que teve 2 sonhos consecutivos que o deixaram profundamente perturbado. No primeiro sonho, ele viu 7 vacas gordas e saudáveis emergindo do Nilo, pastando pacificamente entre os juncos. Eles foram seguidos por 7 vacas magras e feias que também subiram do Nilo e devoraram as saudáveis. No segundo sonho, ele viu 7 espigas gordas e cheias de grãos crescendo em um único talo, seguidas por 7 espigas finas e chamuscadas que consumiram as saudáveis. Esses sonhos eram tão desconcertantes que nenhum dos sábios ou mágicos do Egito conseguia interpretar seu significado. A confusão do faraó se transformou em clareza quando José, um prisioneiro hebreu, foi chamado para a corte real. Guiado por Deus, José explicou que os sonhos simbolizavam 7 anos de abundância no Egito, seguidos por 7 anos de fome severa. Ele aconselhou o faraó a armazenar grãos excedentes durante os anos prósperos para se preparar para os tempos difíceis que viriam. O faraó reconheceu a sabedoria divina na interpretação de José e o designou para supervisionar os preparativos. Essa previsão acabou salvando o Egito da devastação da fome e elevou José a uma posição de grande poder, perdendo apenas para o faraó. Esta história ilustra como um sonho aparentemente perturbador ou confuso pode servir como um aviso e um chamado para tomar medidas sábias, mostrando que às vezes visões perturbadoras contêm insights cruciais para o futuro. Outro exemplo bíblico significativo de interpretação de sonhos envolve o profeta Daniel, que era dotado de visões e da capacidade de decifrar sonhos. Daniel teve uma visão vívida na qual viu 4 grandes animais emergindo do mar, cada um diferente do outro. A primeira besta se assemelhava a um leão com asas de águia. O segundo, um urso levantado de um lado com 3 costelas na boca. O terceiro, um leopardo com 4 asas de pássaro e 4 cabeças. E o quarto, uma criatura temível com dentes de ferro e 10 chifres, mais aterrorizante do que o resto. Essa visão perturbou muito Daniel, e ele procurou entender seu significado. Um ser angelical revelou a Daniel que as 4 bestas representavam 4 reinos que subiriam e cairiam na terra. Esses reinos dominariam o mundo por um tempo, mas por fim, seu poder seria substituído pelo eterno reino de Deus, representado por um semelhante a um filho de homem que estabeleceria um reino de paz e justiça. Essa profecia ofereceu um vislumbre do futuro, destacando a natureza transitória dos impérios terrestres e a inevitabilidade da intervenção divina. A visão de Daniel, embora aterrorizante, forneceu esperança e garantia de que o plano soberano de Deus prevaleceria, mesmo em meio à turbulência humana. Ambas as histórias, como muitas outras na Bíblia, ressaltam o significado dos sonhos como um meio pelo qual Deus se comunica com a humanidade. Embora os sonhos possam apresentar símbolos intrigantes ou até assustadores, como cobras, feras ou figuras misteriosas, esses elementos geralmente carregam significados mais profundos. Seja servindo como um aviso, uma profecia ou um chamado à ação, os sonhos têm o potencial de moldar o curso dos eventos e revelar o funcionamento oculto do divino em nossas vidas. Eles nos lembram que, mesmo em momentos de confusão ou medo, muitas vezes há uma mensagem de esperança ou orientação esperando para ser descoberta. Essa visão não apenas trouxe conforto e esperança a Daniel,
mas também forneceu uma profunda profecia sobre o plano abrangente de Deus para a humanidade. No Novo Testamento, encontramos outra visão crucial, desta vez experimentada por Pedro enquanto orava em um telhado. Durante sua oração, Pedro viu o céu aberto e algo como um grande lençol sendo baixado ao chão, cheio de todos os tipos de animais de 4 patas, répteis e pássaros. Uma voz então falou, instruindo-o a se levantar, matar e comer. Sendo um judeu devoto, Pedro aderiu estritamente às leis dietéticas de sua fé e resistiu, dizendo que nunca havia comido nada considerado impuro ou impuro. A voz respondeu: não chame de impuro nada que Deus purificou. Essa troca aconteceu 3 vezes, deixando Pedro intrigado e profundamente reflexivo sobre o significado da visão. Enquanto Pedro ponderava, mensageiros enviados por Cornélio, um centurião romano, chegaram para convidá-lo para a casa de Cornélio. Por meio dessa visão, Deus estava revelando a Pedro um novo entendimento de que nenhuma pessoa deveria ser considerada impura ou fora do alcance de Deus. Preparou Pedro para o passo monumental de pregar o Evangelho aos gentios, demonstrando o amor expansivo e abrangente de Deus por toda a humanidade. Sonhar com animais pode ser muito mais do que apenas um encontro intrigante durante o sono. Pode ser uma experiência profundamente significativa e divinamente guiada. Esses sonhos geralmente contêm símbolos e mensagens que, se interpretados com cuidado, podem iluminar a vontade e a orientação de Deus em nossas vidas. Portanto, não descarte esses sonhos levianamente. Em vez disso, procure entender seu significado mais profundo e a mensagem que Deus pode estar transmitindo a você. Deus usa uma infinidade de maneiras de se comunicar conosco, e os sonhos envolvendo animais podem ser uma dessas maneiras, cheia de camadas de significado e propósito. Por meio da oração, discernimento e reflexão, podemos descobrir as lições embutidas nesses sonhos, permitindo que eles moldem nossa jornada espiritual e aprofundem nossa compreensão das intenções de Deus. Ao prestar atenção a esses sinais, nos abrimos para a transformação e o crescimento, permitindo que Deus nos guie através das mensagens únicas que Ele revela em nossos sonhos. Número 4. Sonhar com um mentor ou guia vai além de simples imagens. A experiência de sonhar com um mentor ou guia vai além de simples imagens. Toca em temas profundos de orientação, crescimento espiritual e o desdobramento do plano de Deus. Em toda a Bíblia, os sonhos têm sido um meio pelo qual Deus transmite sabedoria, direção e conforto ao seu povo. Esses sonhos geralmente apresentam figuras autoritárias, anjos, líderes espirituais ou até mesmo anciãos sábios que servem como mensageiros para transmitir a vontade de Deus. Essas figuras representam instruções divinas, incitando o sonhador a prestar atenção à orientação oferecida. Sonhar com um mentor pode significar que Deus está colocando alguém em sua vida para ajudar a guiá-lo em uma fase crítica, seja uma luta espiritual, uma decisão de mudança de vida ou um chamado mais profundo. Essas figuras geralmente trazem clareza, motivação e percepção espiritual, lembrando-nos de que Deus nunca nos deixa navegar pelas complexidades da vida por conta própria. A história de José é um dos exemplos mais emblemáticos de como Deus usa sonhos para moldar destinos. Seus sonhos proféticos de feixes de grãos e corpos celestes curvando-se diante dele não eram meramente simbólicos. Eles predisseram um futuro em que Joseph ascenderia a um lugar de liderança e se tornaria o libertador de sua família durante um período de extrema necessidade. Esses sonhos foram inicialmente mal compreendidos por sua família, causando tensão e ressentimento entre seus irmãos. No entanto, no escopo mais amplo do plano de Deus, esses sonhos foram fundamentais. Eles revelaram o propósito de José,
dando-lhe uma visão para se agarrar a anos de dificuldades, traição de seus irmãos, escravidão e prisão. Apesar das provações que enfrentou, os sonhos de Joseph serviram como um lembrete constante de que sua vida fazia parte de uma narrativa divina maior. Sua capacidade de interpretar sonhos, um presente de Deus, não apenas salvou o Egito de uma fome devastadora, mas também o reuniu com sua família. Foi uma prova do poder de Deus para trazer restauração e cura, mesmo através de sonhos que pareciam insignificantes ou intrigantes no início. Da mesma forma, na história da visão de Paulo no Novo Testamento, vemos outro exemplo de intervenção divina por meio de um sonho. Paulo, enquanto orava, recebe a visão de um macedônio pedindo ajuda. Essa visão foi mais do que apenas um vislumbre momentâneo. Foi um chamado direto à ação, guiando Paulo a levar o Evangelho a novas terras. A visão levou ele e seus companheiros à Macedônia, onde pregaram a mensagem de Cristo e estabeleceram a igreja cristã primitiva. Isso marcou um ponto de virada significativo na jornada missionária de Paulo, expandindo o alcance do Evangelho e abrindo o coração de muitos aos ensinamentos de Cristo. Este sonho, cheio de propósito e urgência, mostra que Deus pode usar até mesmo uma única visão para moldar o curso da história, guiando seus servos para lugares onde seu trabalho é mais necessário. Quando consideramos sonhos de mentores ou guias em nossas próprias vidas, é importante lembrar que esses sonhos podem ter um significado semelhante. Eles podem ser um chamado para buscar sabedoria ou abraçar o conselho de alguém que Deus colocou em nosso caminho. Eles também podem indicar que estamos sendo preparados para uma nova estação de crescimento, uma nova missão ou um relacionamento mais profundo com Deus. Esses sonhos nos lembram que a jornada da fé não deve ser solitária. Deus nos fornece mentores e guias, tanto em nossas vidas despertas quanto em nossos sonhos, para garantir que estejamos equipados para os desafios e oportunidades que temos pela frente. Sonhar com um mentor pode ser a maneira de Deus nos convidar a refletir sobre nossa jornada espiritual, a avaliar onde estamos e para onde Ele está nos levando. Pode ser um sinal para abrir nossos corações para a sabedoria daqueles que trilharam caminhos semelhantes, ou para aceitar a correção e crescer a partir dela. Assim como José teve que suportar dificuldades antes de cumprir seu papel dado por Deus, ou como Paulo precisava da visão para se aventurar em novos territórios, nós também podemos precisar abraçar a orientação que vem por meio dos sonhos, como uma forma de nos alinharmos com o propósito de Deus para nós. Para aplicar a mensagem de tais sonhos em sua vida, comece refletindo sobre a orientação ou lições que a figura do mentor em seu sonho pode oferecer. Reserve um tempo em oração, pedindo a Deus que revele o significado por trás do sonho e como ele se aplica à sua situação atual. Mergulhe nas Escrituras, procurando passagens que possam ressoar com os temas ou conselhos apresentados em seu sonho. Busque o conselho de pessoas sábias e piedosas que possam fornecer mais informações e ajudá-lo a interpretar as mensagens que receber. Lembre-se, as mensagens de Deus nos sonhos nem sempre são imediatamente claras, mas sempre têm a intenção de nosso benefício e crescimento. Ao permanecermos abertos à sua orientação, nos posicionamos para receber a plenitude de seus planos para nossas vidas. A experiência de sonhar com um mentor ou guia é um lembrete da presença ativa de Deus em nossa jornada espiritual. É um lembrete de que Ele está sempre cuidando de nós, sempre pronto para fornecer a sabedoria de que precisamos para enfrentar os desafios da vida. Seja uma visão de segurança, um chamado à ação ou um empurrãozinho gentil para corrigir nosso curso, esses sonhos são uma prova do amor e cuidado de Deus por nós. Eles mostram que Ele não é uma divindade distante, mas um Pai próximo e amoroso que nos guia.
mesmo enquanto dormimos. É por isso que os sonhos com mentores têm um significado tão profundo que são uma ponte entre nossas experiências terrenas e a sabedoria divina de Deus, um ponto de contato que nos permite vislumbrar o plano maior que Ele tem para cada um de nós. Ao refletir sobre seus sonhos, lembre-se de que eles podem conter uma mensagem de grande importância. Quer venham na forma de um guia espiritual, oferecendo conselhos, um ente querido oferecendo conforto ou uma figura autoritária oferecendo correção, esses sonhos são presentes que podem moldar o curso de sua jornada espiritual. Abrace-os com fé, busque seus significados mais profundos e permita que eles o aproximem do coração de Deus. Assim como ele guiou José, Paulo e inúmeros outros através dos sonhos, ele também está pronto para guiá-lo, confortá-lo e mostrar-lhe o caminho que ele preparou para você. A história de Gideão é um exemplo poderoso de como Deus se comunica e fortalece as pessoas por meio de encontros divinos, especialmente quando enfrentam desafios esmagadores. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, ele estava escondido, debulhando trigo em um lagar para protegê-lo dos ataques dos midianitas. O anjo se dirigiu a ele como um poderoso guerreiro, um título que parecia quase irônico, dadas as circunstâncias de Gideão e suas próprias dúvidas sobre sua capacidade de liderar Israel. No entanto, esse encontro não foi apenas para oferecer conforto, foi uma declaração do potencial de Gideão e uma promessa de presença divina. A resposta inicial de Gideão foi cheia de incertezas e perguntas. Ele lutou para entender como ele, o menor de sua família e do clã mais fraco, poderia libertar Israel. Mas o anjo assegurou-lhe que, com Deus ao seu lado, ele seria vitorioso contra os midianitas, como se fossem um só homem. Este encontro divino marcou um ponto de virada para Gideão. Encorajado pelos sinais que ele pediu a Deus para confirmar, como o velo coberto de orvalho, ele gradualmente abandonou seus medos e abraçou seu chamado. Essa transformação de um homem hesitante e medroso em um líder corajoso ilustra como a orientação de Deus pode transformar a dúvida em força. Com confiança renovada no plano de Deus, Gideão liderou um pequeno exército para derrotar os midianitas, alcançando a vitória por meio de estratégia divina em vez de números absolutos. A história de Gideão nos lembra que Deus vê além de nossas limitações e nos chama para papéis para os quais talvez pensemos que não estamos prontos, prometendo estar conosco a cada passo do caminho. No Novo Testamento, uma visão transformadora semelhante ocorre com Ananias, um discípulo que mora em Damasco. Deus falou com ele em uma visão, orientando-o a procurar Saulo, um conhecido perseguidor dos cristãos. Ananias estava inicialmente com medo e hesitante, conhecendo a reputação de Saulo e o mal que ele havia causado aos crentes. Mas Deus revelou seu plano a Ananias, explicando que Saulo foi escolhido como instrumento para espalhar seu nome aos gentios, reis e ao povo de Israel. Apesar de seus medos, Ananias obedeceu ao mandamento de Deus e, por meio de suas ações, Saulo recuperou a visão e foi batizado, iniciando sua transformação em Paulo, um dos apóstolos mais influentes do cristianismo. Esse encontro destaca como as mensagens de Deus, mesmo quando desafiam nosso entendimento ou parecem assustadoras, fazem parte de um plano maior que talvez não compreendamos imediatamente. A visão de Ananias não era apenas uma diretriz, mas também uma garantia de que os propósitos de Deus se estendem além dos medos e preconceitos humanos. Serve como um testemunho de como Deus pode mudar corações e redirecionar vidas para sua missão. A obediência de Ananias, apesar de seu medo, abriu o caminho para a conversão de Saulo e a subsequente propagação do Evangelho para o mundo inteiro. Ambas as histórias, o encontro de Gideão com o anjo e a visão de Ananias,
demonstram como as mensagens divinas de Deus geralmente vêm em tempos de incerteza e medo. Essas mensagens não são apenas sobre conforto, são chamados à ação, desafios para confiar no plano maior de Deus e oportunidades de assumir papéis que parecem fora do nosso alcance. Seja liderando uma nação à vitória contra inimigos formidáveis ou se tornando um catalisador para a conversão de um grande apóstolo, o chamado de Deus requer fé, coragem e disposição para ver além das circunstâncias imediatas. Por meio dessas histórias, somos lembrados de que quando Deus fala, Ele equipa e capacita, transformando a dúvida em força e o medo em fé. Na história de Jó, a oração de intercessão se torna uma chave para a reconciliação e a cura. Depois de suportar imenso sofrimento e o conselho bem-intencionado, mas equivocado, de seus amigos, a história de Jó muda quando Deus instrui Elifaz e os outros amigos a buscar a intercessão de Jó. Deus diz a Elifaz: "A minha ira arde contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falaste de mim o que é justo, como o meu servo Jó." Ele então os instrui a trazer um sacrifício e fazer Jó orar por eles. Isso é significativo porque destaca o poder da intercessão na restauração de relacionamentos e no alinhamento com a vontade de Deus. A oração de Jó por seus amigos não é apenas um simples ato de perdão. É uma profunda expressão de amor e obediência, mesmo depois de todo o sofrimento e acusações que ele suportou. Quando Jó ora por seus amigos, Deus não apenas os perdoa, mas também restaura a sorte de Jó, dando-lhe o dobro do que tinha antes. Este momento ilustra que orar pelos outros, especialmente por aqueles que podem ter nos prejudicado, pode ser um caminho para a cura e as bênçãos. Mostra que a oração de intercessão tem o poder de transformar situações e provocar intervenção divina. A disposição de Jó de orar por seus amigos, apesar de suas palavras duras, demonstra o altruísmo que Deus deseja naqueles que o seguem. Por sua intercessão, Jó se torna um canal para a graça de Deus, não apenas para si mesmo, mas para aqueles ao seu redor. Outro exemplo poderoso de intercessão na Bíblia é encontrado na história de Abraão, que intercedeu pela cidade de Sodoma. Quando Deus revelou seu plano de destruir Sodoma por causa de sua iniquidade, Abraão ficou diante do Senhor e implorou pelos habitantes da cidade. Ele perguntou a Deus se ele pouparia a cidade se houvesse 50 pessoas justas, depois 45, depois 30, e assim por diante, até 10 indivíduos justos. Essa troca mostra a profundidade da compaixão de Abraão e sua ousadia em apelar para a misericórdia de Deus. Embora Sodoma tenha sido destruída devido à falta de justiça entre seu povo, a intercessão de Abraão é um testemunho do poder da oração e da compaixão que Deus busca em seus seguidores. Número 5. Sonhos de orar pelos outros. Sonhos de orar pelos outros podem ser um convite de Deus para se tornar um intercessor, uma pessoa que levanta os outros em oração, buscando a orientação, o conforto e a cura de Deus em seu favor. Se você sonha em orar por alguém, pode ser um chamado para aprofundar sua própria vida de oração e se concentrar nas necessidades das pessoas ao seu redor. Esse tipo de sonho pode ser um lembrete de que Deus valoriza nossas orações pelos outros e que nossas intercessões podem ter um impacto profundo. Pode ser um chamado para orar por aqueles em sua vida que estão lutando, aqueles que o machucaram, ou até mesmo por pessoas que você não conhece pessoalmente, mas pelas quais se sente movido a orar. No Novo Testamento, o próprio Jesus é um modelo de oração de intercessão. Em João 17, ele ora por seus discípulos, pedindo ao Pai que os proteja, santifique e os una em amor.
A oração de Jesus se estende além de seus seguidores imediatos, pois ele também ora por todos os futuros crentes, para que todos sejam um, Pai, assim como tu estás em mim e eu em ti. Isso demonstra o profundo amor e cuidado que Jesus tem por aqueles que o seguem e serve como um exemplo de como somos chamados a orar pelos outros. Por meio da oração de intercessão, podemos nos alinhar com a vontade de Deus e ser instrumentos de seu amor e graça na vida de outras pessoas. Número 6. Sonhos de intercessão podem ser um lembrete profundo da responsabilidade espiritual que Deus coloca sobre nós. Eles podem nos chamar para assumir o papel de um advogado espiritual, elevando outros ao trono da graça de Deus. Seja orando por cura, orientação ou conforto, esses sonhos nos encorajam a buscar a intervenção de Deus na vida daqueles que mais precisam. Dessa forma, os sonhos de orar pelos outros não são apenas sonhos, são convites para participar da obra de restauração e cura de Deus, para se tornarem vasos através dos quais seu amor e misericórdia fluem para o mundo. Essas histórias bíblicas mostram como Deus usa sonhos e visões para enviar pregadores ou mentores, oferecendo orientação e inspiração para aqueles que os recebem. Se você sonha com um pregador ou mentor, pode ser um sinal de que Deus está chamando você para aprender com essa pessoa, seguir seus ensinamentos e abraçar suas virtudes. Para aplicar esta mensagem à sua vida, procure uma igreja ou comunidade cristã onde você possa receber ensino bíblico sólido e apoio espiritual. Sonhar em orar pelos outros é uma experiência poderosa e transformadora. Na Bíblia, a oração de intercessão é um ato de profundo amor e compromisso, capaz de trazer conforto, cura e orientação espiritual àqueles por quem oramos. No livro de Jó, vemos isso claramente quando Deus instruiu Jó a orar por seus amigos depois que eles falaram erroneamente sobre ele. Deus disse aos amigos de Jó: tomem 7 novilhos e 7 carneiros, e vão ao meu servo Jó, e sacrifiquem um holocausto por vocês. Meu servo Jó orará por você, e eu aceitarei sua oração, e não tratarei você de acordo com sua loucura. Jó orou, e Deus aceitou sua oração, não apenas trazendo perdão a seus amigos, mas também restaurando a sorte de Jó, dobrando tudo o que ele havia perdido. Daniel, um profeta na Babilônia, orou fervorosamente para entender uma visão que teve. Ele jejuou por 3 semanas, buscando respostas até que um anjo apareceu e lhe disse: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que dispuseste a obter entendimento e a humilhar-te perante o teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. A intercessão de Daniel desencadeou uma batalha espiritual nos céus, onde anjos lutaram contra a oposição para trazer-lhe a resposta que ele procurava. No Novo Testamento, a fuga milagrosa de Pedro da prisão é outro exemplo do poder da oração de intercessão. Enquanto Pedro aguardava a execução, a igreja orou fervorosamente por ele. Uma noite, um anjo apareceu e o levou para fora da prisão, sem ser notado pelos guardas, cumprindo as orações dos crentes. Pedro foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas. Inicialmente, os crentes que oravam lá não podiam acreditar que Pedro estava livre e batendo na porta. Mas, eventualmente, eles a abriram e viram que suas orações haviam sido respondidas de maneira surpreendente. Este evento destaca o poder da oração de intercessão, mostrando como ela pode trazer milagres e resultados inesperados, transcendendo o tempo e o espaço. Paulo, em suas cartas, frequentemente menciona como orou pelas igrejas e pelos fiéis, pedindo a Deus que lhes concedesse sabedoria, revelação e força. Em Colossenses está escrito: por isso, desde o dia em que ouvimos falar de vocês, não paramos de orar por vocês,
pedindo a Deus que os encha com o conhecimento de sua vontade por meio de toda a sabedoria e entendimento que o Espírito dá. A intercessão de Paulo, embora nem sempre detalhada, reflete seu compromisso constante de orar pelo crescimento espiritual e pela força dos outros. Sonhar em orar pelos outros pode ser um chamado divino à intercessão, exortando-nos a sermos fervorosos em nossas orações por aqueles em nossas vidas. Pode ser um sinal de que Deus quer nos usar como canais de sua graça e misericórdia. Para aplicar esta mensagem em sua vida, você pode fazer uma lista de pessoas pelas quais deseja orar e dedicar tempo todos os dias para elevá-las a Deus, pedindo a Ele que traga paz, perdão, cura e salvação para suas vidas. Como 1 Timóteo encoraja, rogo então, em primeiro lugar, que súplicas, orações, intercessão e ações de graças sejam feitas por todos os reis e por todos os que têm autoridade, para que possamos viver uma vida pacífica e tranquila em toda piedade e santidade. Isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, que quer que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao conhecimento da verdade. Sonhar com um pregador ou mentor pode ser um sinal de que Deus está oferecendo a você uma oportunidade de crescer espiritualmente e receber orientação em sua caminhada com Ele. Não ignore esses sonhos. Em vez disso, busque ativamente os ensinamentos e o apoio de pessoas piedosas que possam ajudá-lo a aprofundar seu relacionamento com Deus e cumprir seu propósito para a sua vida. Deus deseja que você se torne mais forte e seja uma luz para os outros, seguindo o exemplo daqueles que Ele colocou em seu caminho como guias e mentores espirituais. Número 7. Ouvindo Deus em sonhos. Ouvir Deus em sonhos pode ser uma experiência transformadora, mas às vezes enfrentamos obstáculos que nos impedem de entender completamente sua mensagem. Reconhecer essas barreiras é o primeiro passo para superá-las. Um dos principais obstáculos é o pecado, que nos separa de Deus e nos torna incapazes de ouvir sua voz. Como diz Isaías, mas as vossas iniquidades vos separaram do vosso Deus, seus pecados esconderam de você o seu rosto. Deus pode ter escondido sua face de você, mas sua graça está sempre disponível. Por meio do arrependimento, podemos restaurar nosso relacionamento com Ele e abrir nosso coração para receber suas mensagens, mesmo por meio de sonhos. A falta de comunhão íntima com Deus é um obstáculo significativo. Não basta apenas ouvir a Deus, devemos buscá-lo ativamente e nutrir um relacionamento profundo com Ele. Isso inclui não apenas orar e ler a Bíblia, mas também adorar a Deus em espírito e em verdade. Jesus disse, vem o tempo e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois eles são o tipo de adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e seus adoradores devem adorar em espírito e verdade. Quando nos aproximamos de Deus com todo o nosso ser, podemos experimentar melhor sua presença e ouvir sua voz, mesmo em nossos sonhos. Outro grande obstáculo é o barulho espiritual e as distrações que enfrentamos. Em um mundo cheio de vozes e atividades concorrentes, podemos facilmente ficar presos a hábitos que nos distanciam da quietude necessária para ouvir a Deus. Lucas 10 conta a história de Marta e Maria. Enquanto Marta estava ocupada com os preparativos, Maria sentou-se aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Jesus afirmou que Maria havia escolhido a melhor parte, que não lhe seria tirada. Essa história nos lembra da importância de priorizar nosso relacionamento com Deus sobre as preocupações mundanas. Ao reduzir as distrações, criamos espaço em nossas vidas para ouvir Deus mesmo em sonhos. No entanto, obstáculos internos como medo e descrença também podem prejudicar nossa capacidade de receber mensagens espirituais. Jesus disse, se você pode crer, todas as coisas são possíveis para aquele que crê.
A dúvida atua como uma barreira à nossa fé e confiança no poder de Deus. Mas quando superamos o medo e escolhemos confiar plenamente em Deus, abrimos a porta para uma comunicação mais profunda com Ele, incluindo revelações por meio de sonhos. Expectativas e noções preconcebidas também podem distorcer nossa capacidade de ouvir Deus em sonhos. Às vezes, esperamos que Deus se comunique de uma maneira específica, e quando Ele não o faz, ignoramos suas mensagens. Mas quando percebemos que Deus pode falar conosco de maneiras inesperadas e surpreendentes, nos tornamos mais abertos às diversas maneiras pelas quais Ele pode nos alcançar. Provérbios 3 nos aconselha: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ao deixar de lado nossas expectativas, podemos ser mais receptivos à orientação de Deus. Por fim, a falta de consagração plena é um obstáculo crítico. Quando não dedicamos completamente nossas vidas a Deus, outras prioridades podem tomar seu lugar. Tiago 4 diz: aproxime-se de Deus, e Ele se chegará a você. Lave as mãos, pecadores, e purifique seus corações, seus pensamentos dobres. A verdadeira consagração envolve uma entrega total à vontade de Deus e um compromisso de viver em santidade e obediência. Ao fazer isso, nos alinhamos com seu propósito e nos tornamos mais sintonizados com sua voz em todos os aspectos de nossas vidas, inclusive por meio de sonhos. João nos adverte: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. É importante discernir os sonhos que vêm de Deus daqueles que não vêm. Mas e se buscarmos a Deus em nossos sonhos e lutarmos para reconhecer sua presença? Como podemos sintonizar nossos corações para ouvir Deus com mais clareza em nossos sonhos? Sonhar em ouvir Deus pode ser uma experiência profundamente enriquecedora e reveladora, mas requer prontidão e certos passos para abrir seu coração à sua voz. O primeiro passo é estabelecer um relacionamento próximo e íntimo com Deus. Isso envolve não apenas falar com Ele, mas criar espaço em nossos corações e mentes para ouvir. A Bíblia diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu os conheço e eles me seguem. No entanto, esse tipo de comunhão não acontece por acaso. Requer reservar intencionalmente um tempo todos os dias para orar, meditar na palavra de Deus e ouvir sua voz. Não apenas buscando falar, mas também ouvir. Mesmo com as melhores intenções, o barulho do mundo pode interferir. Criar um ambiente que incentive a ouvir a Deus é crucial. Isso significa reduzir as distrações, principalmente antes de dormir. Desligue os aparelhos eletrônicos e busque um momento de quietude e silêncio. Concentre seus pensamentos no Senhor. Ore especificamente para que Ele fale com você através de seus sonhos e peça sabedoria para entender sua mensagem. Como Filipenses nos lembra: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em todas as situações, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentai a Deus os vossos pedidos. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. No entanto, não basta perguntar. Manter uma atitude de fé é igualmente importante. A dúvida pode ser uma grande barreira. Jesus disse: tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebestes e será vosso. Acreditar que Deus deseja se comunicar com você, mesmo por meio de sonhos, é essencial. A fé abre portas que a dúvida mantém fechadas, e com isso você pode perceber a importância da pureza espiritual. O pecado pode bloquear nossa capacidade de ouvir a Deus. Isaías adverte: suas iniquidades o separaram do seu Deus. Seus pecados esconderam de você o seu rosto para que ele não ouça.
Assim, manter uma vida de arrependimento, confissão e obediência à palavra de Deus é vital. Conectar-se com outros crentes também pode fornecer clareza. O apoio, o conselho e as orações da comunidade de fé podem ajudá-lo a entender as mensagens de Deus com mais clareza. Tiago nos aconselha: confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração de uma pessoa justa é poderosa e eficaz. Não subestime o poder de orar juntos e buscar a vontade de Deus como comunidade. Para passos práticos, mantenha um diário de sonhos ao lado da cama para anotar tudo o que você lembra assim que acordar. Os sonhos desaparecem rapidamente, mas registrar os detalhes pode ajudar a identificar padrões e mensagens. Reveja esses sonhos à luz da Bíblia, pedindo ao Espírito Santo uma visão. Provérbios aconselha: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Sujeita-te a Ele em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Às vezes, você pode encontrar sonhos confusos ou perturbadores. Não desanime, às vezes Deus usa esses sonhos para destacar algo significativo. Busque sua orientação e não hesite em pedir clareza e paz. E lembre-se, a gratidão é fundamental. Agradeça a Deus por se comunicar com você, mesmo que você ainda não entenda completamente sua mensagem. Uma atitude de gratidão abre seu coração para receber mais de sua sabedoria e orientação. A Bíblia diz que a paz de Cristo domine em seus corações, pois como membros de um só corpo, vocês foram chamados à paz. E seja grato. Se você ama histórias que inspiram e elevam sua fé, então você está no lugar certo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e assinar nossos vídeos para mais conteúdo incrível. Seu apoio nos ajuda a alcançar mais pessoas com essas histórias poderosas e cada curtida, compartilhamento e inscrição faz uma enorme diferença. Aperte o sino de notificação para nunca perder uma atualização. Vamos crescer juntos na fé e espalhar o amor. Deus te abençoe.